Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Aqui estamos mais uma semana na palavra do Senhor. Essa semana nós estamos com o tema oração. Oração é um tema muito importante na nossa vida, não somente um tema, mas a prática da oração. E eu quero deixar aqui para vocês uma palavrinha relacionada à oração. No livro de Lucas, capítulo 18, já a partir do versículo 1. Mas antes que nós entramos nessa palavra, eu peço para que você se inscreva nesse canal. Se você gostar desse direcionamento, espero que você compartilhe, curta, deixe o seu like que vai ajudar a gente a crescer nesse canal. Amém? Então, o livro de Lucas, ele nos relata, a palavra do Senhor fala, e ele lhe contou uma parábola com este fim, de que os homens devem sempre orar e nunca desfalecer. O Senhor nos relata aqui sobre uma mulher daquela cidade, qual morava um juiz ali, uma mulher viúva, que ela tinha uma causa na justiça. E aquela mulher, todos os dias, ela ia bater ali na casa daquele juiz, para que aquele juiz ele pudesse julgar a causa dela. Mas devido àquela mulher ser uma mulher viúva, sem condições, aquele juiz ele se recusou a defender aquela causa, a pegar aquela causa. Mas aqui o Senhor nos revela, nos mostra através dessa parábola a persistência daquela mulher. Aquela mulher ia todos os dias ali importunar, incomodar a vida daquele juiz. Eu acredito que antes dela ir até ele, ela orava primeiro, ela passava em oração para depois ela ir até aquele juiz. E é nesse ponto que eu quero chegar, a importância de nós orarmos, de nós persistirmos em oração. Porque muitas das vezes nós começamos algo na nossa vida e nós paramos na metade, nós não conseguimos concluir, nós desanimamos, nós não queremos fazer mais. Às vezes nós quebra campanha. Às vezes é difícil nós persistir, nós continuarmos em oração até que a vitória vem. Mas o Senhor nos mostra aqui que é possível sim. Aquela mulher, ela não desistiu, aquela mulher foi persistente, aquela mulher ali lutou até que aquele homem ouviu ela, até que aquele homem, o Senhor, tocou no coração dele julgar a causa daquela mulher, ele ajudar aquela mulher. Olha só a importância aí, né? Era impossível aquele juiz olhar para aquela mulher e atender ela, mas aquela mulher, ela tinha uma chave, a chave que abre uma porta, que é a chave da oração que chega diante do nosso Deus, do nosso Pai. É a chave que o Espírito Santo, quando você não consegue, em gemidos, em lágrima, ele intercede por você. Olha só que lindo. Então, sem a oração, nós não podemos ficar. Ah, irmã Michele, eu acordo atrasado todos os dias, eu vou dormir cansada, a minha rotina é muito difícil, eu já vou orando dentro do carro, falando com o Senhor, eu falo com o Senhor todo tempo, todo minuto, eu tô falando com o Senhor. É importante isso? Sim, mas a palavra do Senhor também nos diz para nós darmos prioridade ao reino dos céus. Aquele que dá prioridade ao reino dos céus, que coloca em primeiro na sua vida, ele não será desamparado, ele não será esquecido pelo Senhor, assim como na vida dessa mulher, aquele que busca o reino do céu primeiro. E o Senhor, ele nos atende a todo momento que você está em súplica. Mas o que eu acho interessante aqui, que o Senhor, através dessa parábola, ele nos fala: sejam persistentes, não desanime, crê que eu posso fazer, crê que eu posso mover o coração do homem. Aquilo que é impossível por o homem, para mim é possível.
Mas ter uma vida de oração constante não é fácil. Por que que eu falo que não é fácil? Devido à nossa rotina, devido à carga horária, devido às demandas. E o que que acontece? A gente sempre acaba colocando a oração para o último plano. A gente sempre acaba colocando a oração, depois eu faço, depois eu oro, daqui a pouco. Eu sei disso porque eu já vivi isso também. A gente fala, não, daqui a pouquinho eu oro. Aí chega alguém e bate palma, aí você lembra de algo que você tem que fazer, você dobra o joelho 5 minutos, já levanta e já tá indo embora. Mas eu vim aqui te dizer que você que tem orado, você que tem buscado ao Senhor, a palavra do Senhor nos diz que não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma, é sendo persistente. É todos os dias ali. Mas o que eu quero te dizer que você tem que separar um tempo com o Senhor para poder ouvir a voz dele. Eu sei que a correria do dia a dia, isso tudo, acaba muitas das vezes impedindo uma rotina, um tempo de qualidade com Deus. Mas hoje eu quero te dizer que é possível você ter um tempo de oração com o Senhor. Eu também tinha uma rotina muito cansativa, uma rotina muito para lá e para cá, busca filho na escola, limpa a casa, cuida da mãe, cuida dos afazeres, é comida, muitas coisas. Mas eu quero te dizer que se você se dispor a dar prioridade ao Senhor, Ele vai te ajudar. Você vai conseguir, você vai vencer. E eu tenho feito o seguinte na minha vida, eu tenho colocado o Senhor como prioridade. Eu sei que muitas das vezes o que o Senhor cobrar de mim, Ele não vai cobrar de você. Mas às vezes, através dessa palavra, você vai ser despertado a buscar o Senhor, a colocar o Senhor como prioridade em alguma hora do seu dia. Eu encontrei esse horário que ficou mais fácil para mim. Eu me sinto melhor assim, eu me sinto renovada todos os dias e me sinto feliz em dar prioridade para o Senhor. Como eu disse, eu tinha rotina muito corrida e eu encontrava muita dificuldade para dobrar o meu joelho e orar. E eu sinto essa necessidade desde quando eu me tornei filha de Deus, desde quando eu me entendi que eu sou filha amada, preciosa, desde quando eu desci as águas, eu sempre orei de joelhos dobrados. E às vezes você vai orar de pé, você vai orar sentado, vai orar deitado, não tem uma maneira específica para você falar com Deus, mas como eu estava dizendo, a minha rotina é muito corrida e eu falei, não, Senhor, eu não posso ficar nessa rotina corrida, não posso, Senhor, um dia eu consigo orar, outro dia eu não consigo. E eu clamando ao Senhor e veio forte, levanta às 5 horas da manhã. E já comecei a levantar às 5 horas da manhã, já tem um tempo que eu tenho colocado o Senhor como prioridade na minha vida. Olha, é fácil? Não é. Eu coloco o relógio para despertar, o relógio desperta 10 para 5, a 4h50 eu levanto, vou, escovo os meus dentes, eu lavo meu rosto e peço, Senhor, abre os meus olhos para que eu não possa dormir, abre os meus olhos para que eu possa entender e compreender a Tua palavra. Abre os meus olhos da visão para que eu possa ser persistente. Me ajuda, Senhor, nessa nova caminhada com o Senhor. Então, eu decidi esse tempo como prioridade para o Senhor. Todos os dias levantar às 5 horas da manhã e dar esse tempo para o Senhor. É fácil? Não é fácil. Tem dias que o cansaço, o sono, ele vem, você quer desanimar, você quer, às vezes o inimigo ele vem e fala, tá vendo? Você não vai conseguir, para com isso. Você tá ficando doida, você vai ficar cansada demais. Pra que tudo isso? Mas você tem que ser persistente, igual aquela viúva. Aquela viúva persistiu. Aquela viúva ia todos os dias ali incomodar aquele homem.
E é isso que eu tenho feito todos os dias, eu tenho persistido. Levanto às 5 horas da manhã, vou para minha sala, coloco um fundo bem baixinho e ali eu começo em oração sobre a minha casa, sobre a vida dos meus irmãos. Eu oro uns 45 minutos e depois eu vou para a palavra do Senhor, leio a palavra do Senhor. Quando dá umas 6h10, 6h15, eu me levanto e vou fazer meus afazeres, vou levar meu filho na escola, vou cuidar de todo o meu serviço. E olha que tem dia que eu tenho teologia, vou para a aula de teologia é das 7h30 às 10h40 e não dá sono. Às vezes eu falo, meu Deus, eu vou dormir na aula. Não, o Senhor não tem permitido um cansaço físico vir sobre a minha vida, porque o Senhor tem visto a minha persistência, o Senhor tem visto que às vezes eu mesmo cansada, às vezes sem força, eu falo, não, meu compromisso não é comigo, não é com o homem. O compromisso que eu fiz é com o Senhor. Eu não estou dizendo para você fazer esse compromisso às 5 horas da manhã, mas eu quero te despertar aqui hoje para um tempo novo de oração, para você tirar um tempo para o Senhor, colocar Ele como prioridade. O Senhor nos ouve a todo tempo. Todo tempo o Senhor nos ouve, mas qual tem sido nossa prioridade? Qual é a nossa prioridade? Nós somos tão dependentes do Senhor, quando nós estamos em oração, nós ficamos sensíveis ao Senhor. Quando nós estamos em oração, a nossa fé aumenta. Nós cremos que todos os dias nós vamos levantar e Deus vai fazer um milagre na nossa vida. Nós cremos que nada é impossível para Deus. Principalmente eu, você, que nós carregamos um ministério, que Deus tem algo na nossa vida, nós temos que estar em constante oração, porque tudo que temos não é nosso, é do Senhor, e como administrar isso? Às vezes você está passando por algo, assim como aquela mulher estava passando, estava com uma causa que ela não via solução, ela ia diante daquele juiz, por favor, pega a minha causa, por favor, julga a minha causa, meu Senhor. Todos os dias ela ia ali com persistência. Como eu disse, eu acredito que ela orava e depois ia, ela orava e depois ia, mas chegou o momento que eu creio que quando ela estava dentro da casa dela orando, ela falava, Senhor, visita aquele juiz, toca no coração dele, amolece o coração dele para que a minha causa possa ser julgada, Senhor, me ajuda. E aquela mulher persistiu. Eu acredito que o Senhor falava, eu vou ver até onde ela vai aguentar ficar indo lá pedindo para ele julgar a causa. O Senhor viu o esforço daquela mulher. Aquela mulher não parava, aquela mulher orava incessantemente e ia lá bater na porta daquele homem, o qual ela precisava. E chegou um dia, chegou um momento que aquele homem falou, eu não aguento mais essa mulher batendo na minha porta. Eu não aguento mais ver essa injustiça com essa mulher. Hoje mesmo eu vou julgar essa causa. E aquele homem, aquele advogado, ele pegou a causa daquela mulher. Porque nós sabemos que não foi o homem, mas nós sabemos que foi o advogado dos advogados. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, mas eu convido você a tirar um tempo de oração e colocar nas mãos do Senhor a sua causa, colocar nas mãos do Senhor a sua vida espiritual. Às vezes você está passando por um tempo de desânimo, você não tem encontrado força para orar, para buscar, você não tem sentido a presença do Espírito Santo, porque quando nós não temos uma vida de oração, de busca constante, o Espírito Santo ele fica de lado. Quando nós convidamos o Senhor, Senhor, faça parte do meu dia, Senhor, está no teu controle. Quando você intercede pela vida do teu irmão, quando você clama pela vida do teu irmão, o céu se abre, o Senhor entra nessa causa, o Senhor entra sobre as nossas vidas, sobre a vida daquele irmão. Eu quero te convidar hoje
a você já começar a ter uma vida de oração. Ah, mas eu não posso 5 horas da manhã. Tudo bem, você não pode, você vai escolher o melhor horário para você começar a estar buscando ao Senhor, seja 20 minutos, seja meia hora. Desafia você mesmo a dar o melhor para o Senhor. Às vezes nós queremos tantas coisas, nós pedimos tanto para o Senhor, mas o que nós temos entregado para o Senhor? O que ele tem recebido de nós? Às vezes nós olhamos e falamos: Senhor, nada acontece, Senhor. O Senhor virou o rosto para mim. Às vezes nós achamos que Deus nos castigou, que o Senhor não está nem aí para nós. Mas o que nós temos entregado para o Pai? Qual é a nossa renúncia? Qual é o nosso tempo com o Senhor? Será que nós temos colocado Ele no centro como prioridade da nossa vida? Às vezes, um dia você já pôs, e o Senhor está me usando hoje para falar com você: filha, volte a orar, volte a sonhar, volte a buscar, porque à medida que você vai orando, você vai buscando sonhos, projetos, Ele vai trazendo uma aceleração sobre a nossa vida. Mas tem que ter um joelho no chão, tem que ter um tempo com Deus, tem que ter tempo de palavra, tem que ter tempo de jejum, tempo de propósito, tempo de consagração. Ei, não deixa essa frieza tomar conta de você. Se aquela mulher tivesse desistido, ela não ia ganhar a causa. Ela foi persistente. Ela não desistiu, porque antes, eu creio que antes dela ir, ela orava, e depois ela foi. Eu falei: não, eu vou persistir. Às vezes o Senhor tem algo grande para entregar sobre as nossas vidas, e nós não recebemos ainda, porque não colocamos o Senhor como prioridade da nossa vida. Que a partir de hoje, você possa colocar o Senhor como prioridade da sua vida, que você não venha desistir da pessoa que você ama, você não venha desistir da sua causa, que você venha lutar com perseverança, assim como essa mulher lutou, e assim como o Senhor tem me sustentado para eu continuar todos os dias às 5 horas da manhã, dando prioridade, dando a minha primícia ao Senhor. É como eu disse: o que o Senhor cobrou de mim, Ele não vai cobrar de você, vai ser outro tempo, vai ser a hora que você terminar todo o seu serviço, e você vai dobrar o seu joelho e vai orar. Amém? Que essa palavra possa falar no seu coração, que ela venha trazer um incômodo, ela venha gerar um incômodo dentro de você, e você venha fazer algo, mover algo dentro da sua casa, dentro da sua vida, para você mudar essa situação. Que através dessa oração de agora, o Senhor possa te despertar, em nome de Jesus. Senhor, alcance cada um, Pai, que vai ouvir, Pai, esse áudio, que vai ver esse vídeo, Pai, que eles possam ser alcançados, incomodados, que a partir de hoje, Senhor, o Senhor venha gerar neles uma inquietação, que a tua filha venha orar às 3 da manhã, que ela venha orar às 2 da tarde, 5 da manhã, não importa, Senhor, o horário que ela vai orar, o horário que esse homem vai dobrar o joelho, mas o importante, Senhor, que o Senhor tenha, que nós tenhamos um tempo para o Senhor, Pai, que nós viemos ser perseverante igual aquela mulher, Senhor, que nós não viemos desistir, desanimar de colocar a nossa causa, o nosso casamento, a nossa família, os nossos projetos, os nossos sonhos nas tuas mãos, Senhor. Nos ajuda, Pai, nos fortalece em oração, Senhor, que a nossa prioridade venha a ser o Senhor, que a partir de hoje o Senhor te dê força, coragem para você fazer aquilo que ninguém está fazendo. Amém? Seja forte, seja corajosa, decida a partir de hoje. Decida ter um tempo, separa um tempo para o Senhor, porque você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, amém? Fique com essa palavra, em nome do Senhor Jesus.